Bom dia a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional diário. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. O tema de hoje é colhendo o que plantamos. Eu lerei aqui dois textos. No segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 19 e 20, diz o seguinte: Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Arrus de Jobitá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fez seu pai. Agora Reis 22, segundo Reis 22, 1 e 2, diz o seguinte: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quando analisamos a história de Israel, tanto nos livros de Reis como no livro de Crônicas, fiquemos surpresos com a sucessão de reis. Logo depois da morte de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Interessante que durante a existência conjunta, simultânea desses 2 reinos, vários reis surgiram. E o interessante é que todos os reis do norte eram maus. E a gente vai ver a sucessão de reis, e todos eles, o texto começa: fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou conforme os caminhos de Jeroboão ou de Manassés, Todos eles tiveram um referencial negativo. E esse referencial negativo levou eles para uma vida negativa. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E todos eles colheram consequências prejudiciais, que tanto prejudicaram a eles quanto a todo o povo de Israel. Em contrapartida, o Reino do Norte, durante a sua existência, o Reino do Sul, durante a sua existência, num período que teve 20 reis, desses 20 reis, 8 eram bons. Josias foi um deles. E o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, pois andou conforme os caminhos de Davi. Veja que coisa interessante. Enquanto os reis do norte foram maus e tiveram referenciais, todos eles maus, o reino do sul teve referenciais bons, alguns deles, E no caso desse, o referencial bom era a pessoa de Davi, que a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. E sempre que o rei era bom e tinha como referência Davi, as coisas iam bem para o reino do sul, para Judá. O que isso nos ensina hoje? Nos ensina que nós podemos escolher os nossos caminhos. Nós podemos seguir o lado ruim ou o lado bom. Se quisermos ter uma colheita boa, farta, favorável e abençoada, precisamos seguir os exemplos dos reis das tribos do sul, de Judá, que tiveram um referencial bom e fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Se quisermos então ter um ministério próspero, ter uma vida equilibrada, uma vida próspera, precisamos fazer o que é reto aos olhos de Deus. E assim poderemos contar com as suas bênçãos, podemos ter o respaldo da sua aliança. Por isso precisamos mais do que nunca termos referenciais positivos. Todos nós precisamos de uma mentoria espiritual, ter uma pessoa em quem se espelhar, em quem ter como parâmetro e exemplo para vencer as dificuldades. No caso do Reino do Sul era Davi. E nós hoje? Quais são as pessoas que podemos ter como referencial positivo? Infelizmente, muitos crentes ainda correm atrás de referenciais negativos. Pessoas que não têm realmente compromisso com Deus e com sua palavra, e com certeza vai levar esses crentes
que lhe seguem de exemplo para a bancarrota, para o abismo. Em contrapartida, se levarmos em conta referenciais positivos, pessoas maduras na fé, pessoas que têm compromisso com Deus e com a sua palavra, vamos para um caminho bom, receberemos as bênçãos de Deus. Então precisamos, mais do que tudo, determinar o nosso caminho. Nos afastar de referenciais negativos e nos aproximarmos de referenciais positivos. Em contrapartida, cada um de nós também precisa pensar: estamos sendo referencial positivo para as pessoas ou referencial negativo para as pessoas que nos olham, que nos cercam e que convivem conosco? Que tipo de influência estamos exercendo? Cabe a nós ajudar as pessoas a ter um referencial positivo e não um referencial negativo. Para isso precisamos crescer na fé, se tornar maduro, para darmos bons exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que tenhamos referenciais positivos e sejamos referenciais positivos, para que, se um dia a nossa história for escrita, esteja lá escrito no livro da vida: fez o que era bom aos olhos do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente.